sou Maria Tereza Diniz, arquiteta e urbanista, estou na assessoria técnica da Secretaria de Mobilidade e Trânsito de São Paulo. A gente está falando hoje de mobilidade e mudanças climáticas. O setor de transportes é o setor com maior desafio em relação à redução dos gases de efeito estufa, né? Um setor que é responsável por mais de 60% das emissões. Então, qualquer ação nesse sentido de redução, ela precisa ser pensada com muito cuidado e com escala, né, e de forma integrada com as outras políticas setoriais da prefeitura, né, e também de outras esferas da nossa federação. Então, a gente sabe, né, que para a gente conseguir reduzir essas emissões do ponto de vista do transporte, são muitas as ações que a gente precisa conduzir para conseguir fazer essa redução. Parte delas, né, significa melhorar a mobilidade ativa, então qualificar a mobilidade a pé, então como que é a vida do pedestre, trazer mais qualidade, conforto, acessibilidade, segurança viária, mas também segurança pública, principalmente quando a gente pensa na questão da interseccionalidade entre gênero e raça na mobilidade, né, como que sabendo, né, que as mulheres são as maiores usuárias do transporte público por ônibus aqui no município de São Paulo. Então, como que é a vida dessas mulheres em seus deslocamentos e quais desafios elas enfrentam para adotar, né, a mobilidade a pé ou o transporte público coletivo por ônibus como o seu modo principal de viagens. Então, a gente sabe que o modo ativo, do ponto de vista do pedestre, ele precisa ser qualificado, e do ponto de vista do ciclista, a gente precisa aumentar essa divisão modal. Então, hoje a gente tem mais ou menos 1/3 das viagens aqui no município de São Paulo feitas por pedestres, 0,9% feitas por ciclistas, e desses ciclistas só 10% mais ou menos são mulheres. Então, a gente precisa aumentar de forma geral o uso da bicicleta e aumentar o uso das bicicletas por parte das mulheres. Isso não significa simplesmente, né, fazer mais estrutura cicloviária na cidade. A gente também precisa fazer com que essa estrutura cicloviária ela seja de qualidade, ela tenha segurança, ela seja conectada com os pontos de interesse, com as oportunidades, né, trazendo acessibilidade para as oportunidades na cidade. Então tem a ver com a conectividade com outros modos, então você permitir, né, essa integração entre modos, principalmente o transporte público de média e alta capacidade. E usar a bicicleta, né, no que a gente chama de última milha, né, no trecho final, ou substituindo algumas viagens a pé pela bicicleta. Então, é muito diferente quando a gente olha para o pedestre e para o ciclista na cidade, do ponto de vista do que a gente precisa fomentar para qualificar e trazer, né, uma economia mais limpa do ponto de vista da mobilidade nesse sentido. Em relação ao transporte por ônibus, os nossos desafios eles são diferentes, né? Então, a gente quer trazer mais qualidade, melhorar a qualidade do transporte por ônibus, fazer com que esse transporte ele seja mais limpo do ponto de vista da energia, né, da energia limpa. A eletromobilidade é uma das opções que a gente tem adotado aqui na cidade de São Paulo, e a gente precisa explorar ainda, né, outras alternativas de energia, e continuar explorando outras alternativas de energia. Muito já foi feito nesse sentido, né? Mas a gente ainda tem um caminho para reduzir as nossas emissões aí do ponto de vista de CO2, de NOx e também do material particulado. Então, essas são as nossas grandes metas de redução, né, que a gente tem na legislação municipal, e o transporte por ônibus tem enfrentado a redução desses grandes indicadores, né, do ponto de vista da qualidade e da energia limpa dos nossos ônibus. Mas a gente precisa também atrair mais usuários para o nosso ônibus, né? A gente perdeu parte dos nossos usuários agora na pandemia. A gente precisa atrair de volta esses usuários do transporte público e atrair mais gente que seja, né, que hoje use o automóvel ou a motocicleta, né, como seu modo principal, ou seja, um transporte individual, que essas pessoas também venham para o transporte coletivo, né, que seja mais interessante, mais atraente eles usarem o transporte coletivo, tenha vantagens e benefícios, deixar
o seu transporte individual e usar o transporte coletivo, né? Isso é uma escolha que pode parecer uma escolha individual, mas ela tem um impacto no coletivo muito importante, né? Então não são decisões individuais que não afetam a nossa cidade como um todo. Então essa consciência ela é importante, né? A gente esclarecer, né? E ter essa consciência do nosso cidadão e que a cidade ofereça também cada vez um transporte melhor para as pessoas que vão adotar esse modo como seu modo principal ou como uma parte, né, da sua viagem na cidade.